E aí pessoal, tudo bem? Vamos lá para mais uma questão do Enem, para você treinar aí, né? Questãozinha aplicada em 2018, que pergunta sobre isomeria, certo? Tá aqui, ó, as duas moléculas, molécula 1 e molécula 2. Ele pergunta qual é a isomeria que está acontecendo entre elas, certo? O que significa isomeria, pessoal? Isomeria, por exemplo, tem essa estrutura 1 aqui e essa estrutura 2. Qual a diferença entre elas? Aqui eu tenho a dupla ligação na posição 2, correto? E aqui eu tenho a dupla ligação na posição 1. Então, o que está diferente aí entre as duas moléculas é a posição na dupla ligação. Então, aqui eu tenho uma diferença clara entre elas, mas será que eles são isômeros? Para ser isômeros, precisa ter a mesma quantidade de átomos e os mesmos átomos. E é o que acontece nessas duas. Se você observar, elas têm 4 carbonos e têm 8 hidrogênios. Pode contar aí que você vai conferir. Então, só por causa dessa fórmula molecular igual para as duas, e elas sendo diferentes, elas já são isômeros. Aí eu costumo dizer para você o seguinte, vai ser isômero de quê? Vai ser isômero da diferença. Qual a diferença? O que diferencia as duas? É a função orgânica? Não é. É o tipo da cadeia, se é fechado ou aberto? Não é. É a posição da dupla ligação? É. Então é isômero de posição. Veja que nós não estamos resolvendo a questão, tá? Que é um exemplo para você revisar. Então, você já tem na questão ele afirmando que essas duas moléculas são isômeros. E se você contar aqui, pessoal, realmente elas vão ter a mesma quantidade de átomos, tá? Você contar aqui bonitinho, ó, tá? Isso daqui a gente vai contar certo. Eu tenho 1, 2, 3, aqui ó, 1, 2, 3, eu tenho 3 carbonos, tá? Eu tenho ó, 1, 2, 3, 4, aqui ó, 4, 5, 6, ó, 6 hidrogênios e tenho 3 oxigênios. Se você contar nas duas, vai dar a mesma quantidade. Então eles são isômeros, porque ele está afirmando, né, confirmado aqui pela fórmula molecular, mas são isômeros de quê? Né? Será que são isômeros de função? Ó, se você olhar, aqui eu tenho álcool, aqui eu tenho álcool. Aqui eu tenho um ácido carboxílico, aqui eu tenho um ácido carboxílico. Não mudou a função orgânica. Se não mudou a função orgânica, então não é isômero de função. Eu preciso achar a diferença entre eles. Né? Se um fosse ácido carboxílico e o outro, outra função, aí seria isômero de função. Mas não é. Isômero de cadeia, tá? Essa cadeia aqui ó, é uma cadeia aberta, é uma cadeia saturada. Aqui também ó, é uma cadeia aberta, é uma cadeia saturada, é uma cadeia normal. Então, não muda nada nas duas. Então, não é isômero de cadeia. Isomeria geométrica, eu vou ter isomeria cis, né, ou isomeria trans. Não é o caso aí. Né? Vamos ver o exemplo. Ó. Por exemplo, eu tenho aqui uma dupla entre os carbonos. Aí eu tenho, vamos supor aqui, né, um OH, aqui um H. Do outro lado eu vou ter ó, um OH e aqui um H. Se acontecer isso daqui, né, aí eu vou ter na natureza, pode ser que eu tenha uma outra molécula onde um desses lados vai ficar trocado. Né? Esse H vai para cima, esse OH vai para o outro, olha só. Aí esse aqui eu mantenho, esse aqui de baixo, olha como é que fica. Então aqui eu tenho um isômero cis e aqui eu tenho um isômero trans, isomeria geométrica no caso. Tá? No caso da isomeria de compensação, ou também chamado de metameria, você tem uma modificação na localização do heteroátomo. Né? Essa aqui, ó, também chamada de, vou colocar aqui para você relembrar, ó, metameria, é aquela que a galera confunde com isomeria de posição. Tá? Por que você não pode confundir com isomeria de posição? Porque quando eu mudo a posição da dupla ligação, eu dou uma localização para ela. No caso da compensação, você tem a modificação de um heteroátomo. Eu não dou a localização do heteroátomo. Eu faço uma compensação, vamos pensar assim, né? Como assim, professor? Por exemplo, quando eu vou dar nomenclatura de um éter, por exemplo, eu sempre levo em consideração o lado que tem menos carbono para o lado que tem
mais carbonos. Então, por exemplo, aqui no caso, eu teria o metoxpropano. Agora, eu poderia ter uma localização diferente desse heteroátomo, mas com as mesmas quantidades de carbono. Aí eu teria agora o que? Eu teria o etano. Veja que em nenhum momento eu estou dando o número, a localização onde está o heteroátomo. O heteroátomo está se deslocando pela cadeia e está compensando, né? Um lado agora está ficando maior, o outro está ficando menor. Também chamado de metameria e confunde muito com a isomeria de posição. Mas aí quando você pensar que é a isomeria de posição, mas a posição que está sendo modificada do heteroátomo, aí você lembra da metameria ou da compensação. Sobrou a isomeria óptica. Tá? Por que vai ser isomeria óptica? Porque você vai ter aqui moléculas que parece que não modificam em nada. Né? Elas não modificam em nada. Só que tem um detalhe aqui, certo? Tem um detalhe aqui muito especial. É porque essa ligaçãozinha aqui, ó, e essa daqui, tem uma diferença sutil entre elas. Tá? Veja que quando você vai observar qualquer desenho arquitetônico, se você não observou, agora você vai notar, é o seguinte: se eu fosse desenhar uma caixa, vou desenhar com a... Vou apagar aqui um pouquinho. Se eu fosse desenhar uma caixa, ó, um cubo, tá? E fosse representar isso de maneira de projeção, para dar a ideia de profundidade, eu teria que desenhar da seguinte maneira. Vamos lá ver se eu consigo. O que está atrás do desenho, eu vou desenhar tracejado, certo? Ó. E o que está na frente, ó, aqui. Ó. Que no caso eu vou desenhar assim, certo? Viu que eu sou um desenhista maravilhoso, né? Era para ter feito o contrário. Vamos lá ver se eu consigo remodelar isso aqui, ó. Pronto. Olha só, vai ser mais difícil desenhar isso aqui do que... Ixi. Ó, vamos lá, então o que vai ficar para trás, ó, eu vou desenhar aqui tracejado, certo? E o que vai ficar na frente, eu vou desenhar rachurado ou preenchido. Então, a ideia é o seguinte: essas ligações que você costumeiramente desenha assim, só o tracinho, elas estão no plano do papel, ou no plano da tela. Imagina que essa daqui, ó, que eu estou circulando agora aqui, claro que você não está vendo, essa daqui, ó, ela está como se estivesse, imagina a tela, né? Você tem a tela, é como se ela estivesse saindo da tela. Uma ideia de projeção. E essa outra aqui, ó, é como se ela estivesse entrando na tela, no papel, certo? Então, dá uma diferença da localização dessa posição. Essa diferença, o que acontece? Ela dá uma estrutura diferente na molécula, certo? Olhando no plano, parece que não. Mas quando você vai colocar uma sobreposta à outra, você vai ver que as ligações não vão se encaixar. Esse OH vai estar para um lado e esse outro OH vai estar para o outro, certo? O que é que eu tenho aí, então? Eu tenho o seguinte: eu tenho um carbono que ele tem uma ligação aqui, ó, CH3, ele tem esse hidrogênio aqui, que está faltando, mas ele está oculto, ele tem essa hidroxila, e ele tem essa parte aqui que é a função ácido carboxílico. Então eu tenho um carbono que tem 4 ligantes completamente diferentes. Eu tenho um carbono assimétrico, também chamado de carbono quiral, onde ele me dá a certeza de que essa outra moléculazinha ali, que parece que é a mesma coisa, na verdade é o seu isômero óptico, é a sua imagem espelhada. Então eu tenho aí uma imagem que gira, né, quando eu vou fazer uma análise óptica mesmo, uma análise química, para verificar a isomeria, se existe uma isomeria óptica, se tem atividade óptica, uma dessas moléculas vai girar o plano da luz polarizada para um lado e a outra vai girar para o outro. Então elas acabam tendo funções bioquímicas diferentes, tá? Então, se forem, por exemplo, vamos imaginar que essa molécula aqui, ela tem uma ação biológica, a outra pode ser que não tenha,
né? Ou pode até causar um mal. Então, se você achou um carbono assimétrico aqui, ó, isso aqui é a mesma coisa. Ó. Esse ligante é diferente desse, que é diferente desse, que é diferente desse. Tem 4 ligantes completamente diferentes, isomeria óptica. Beleza? Lembrando, né, pessoal, claro que se você tiver a ideia aqui é a gente revisar e estudar, né? Mas lá na hora da prova, pelo amor de Deus, né? Bateu o olho aqui, descobriu que a isomeria óptica, já marca isso aqui, já vai para frente. Isso aqui que a gente está fazendo é na hora de estudar, né? Na hora de resolver a questão tem que ser ágil. Então, se gostou, um abraço, sucesso!